Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Por que Deus não intervém diretamente na Terra? Vamos ao tema. Então, gente, eu não quero estar com a verdade absoluta, né? Não digo que eu estou com a verdade absoluta, mas chamo a todos a raciocinar por fatos, não por crença religiosa, etc., mas por fatos, né? Vamos raciocinar dentro dos fatos, que é aquilo que nós podemos palpar, ver, entender como está acontecendo. Então, por que Deus não intervém diretamente na criação? Por que Deus não resolve todos os problemas da humanidade? Por que Deus não resolve a fome na África, os mortos inocentes em guerras, crianças doentes ou mortas inocentemente, diversos problemas que vemos na humanidade, né? E podemos pensar, por que Deus não se mete se Deus é o Pai, como disse Jesus, né? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente? Por que ele não se mete e resolve? Por que ele não desce até aqui como um super-herói e resolve os nossos problemas? Eu vou trazer um raciocínio a vocês, tá, gente? Primeiro vamos entender o que é Deus, tá? O que é Deus? Vamos usar um pensamento lógico, um raciocínio lógico, que não podemos palpar e medir Deus. Não podemos. Tá? Deus, levando pela lógica, é uma energia impalpável, vamos dizer assim. Então, chamo vocês a esse raciocínio. Se existe a casa, uma cadeira, né, um computador, uma criação qualquer que o humano criou, nós criamos, ora, para criar uma cadeira, é necessário que exista uma inteligência, uma consciência, exista alguém que pensou por trás, certo? Se ninguém idealizasse, não teria a criação da cadeira. E a cadeira tem um porquê de ser criada, tem a sua funcionalidade. Então, ampliando mais esse pensamento, vejamos, imagina para criar um universo com toda a sua complexidade e com todas as suas coisas dentro do planeta que tem a sua funcionalidade, tem a sua utilidade. Então não são coisas criadas ao léu. Qualquer mente pode chegar, tá, gente? A gente pode bater o pezinho e dizer que não, eu não aceito, isso, aquilo, mas se você raciocinar a fundo, vamos chegar que existe alguma coisa, alguma consciência além, tá? E essa consciência, por falta de nomenclatura, chamamos de Deus. Isso é chamado de Deus, né? Então, fato, existe Deus, tá? Existe Deus. Se ele um dia, ele ou ela, né, um dia será palpável ou não, aí não sabemos. Porém que existe, existe. Então vamos continuar com a lógica. Não estou entrando com o conceito religioso, né, com o que Jesus falou, com o que Buda, com o que qualquer outro falou. Não. Estou entrando com a lógica. Né? Então, acreditamos, né? Aí eu estou entrando com o que eu acredito, com o que
eu vejo, né? Não querendo ter a verdade absoluta, fazendo um paralelo. Vamos dizer que Deus seja uma energia desconhecida da ciência, desconhecida de nós, que está dentro e fora de tudo e de todos ao mesmo tempo. Paralelamente, para ficar fácil de entender, como a eletricidade. A eletricidade está na parede, através dos átomos, dos elétrons, está na cadeira, está no animal, está no nosso corpo, está no ar, está na água. Em tudo tem átomos, elétrons, nêutrons, prótons. Tem uma forma de eletricidade, tem uma forma de energia. Em tudo tem uma forma de energia. Então essa energia, ela está em tudo. Dentro da parede e fora, no ar. Dentro de nós e fora também. Então, nesse sentido, nós podemos entender que Deus, como energia, é onisciente, é onipresente, está em tudo. Então, fica aí para vocês meditarem, tá? Não estou querendo ter verdade absoluta. Porém, Deus criou. Deus criou. O que é isso? Quando você cria a cadeira, né, você deixa ela sozinha ou você fica agarrado nela? Não, você não fica agarrado na cadeira. Quando você cria um ventilador, um computador, né, um celular, você não fica grudado na sua criação. O computador tem seus programas, tem seu meio de funcionar. O ventilador vai fazer o vento. Depois que você criou, ele vai ter a sua funcionalidade sozinho, sem necessitar de você. Entende onde eu quero chegar? O celular você criou, ele tem a sua programação, as suas coisas, sozinho, independente de você. Você não precisa ficar grudado nele, na sua criação, apesar de, esporadicamente, de vez em quando, você se mostrar presente para aquela criação. Então vamos dizer, tá? Por questão de lógica, que Deus criou e impulsionou sua criação. Por exemplo, se eu rolar uma bola no chão, a bola precisou que eu desse o primeiro impulso e depois ela continuou rolando sozinha. Tá entendendo onde eu quero chegar? Ela não precisou que eu continue empurrando ela. Ela ganhou o primeiro impulso e vai seguir a tua trajetória sozinha. Se eu, de vez em quando, esporadicamente, der mais um empurrãozinho nessa bola, ela continua mais ainda a trajetória. Porém, eu não vou ficar grudado na bola. Eu vou empurrá-la de vez em quando. Então, por raciocínio, percebemos que Deus criou e deixou a sua criação funcionar dentro das suas leis sozinha. Deus não está grudado na criação, como muitos querem, como muitos pregaram. É hora de começarmos a amadurecer, a entender Deus de uma forma diferente. Não significa que Deus nos abandonou. Significa somente um meio mais maduro de entender. Então Deus criou e deixou que a criação seguisse seu rumo, seu caminho,
o seu propósito sozinho. Porém, de tempos em tempos, de momentos em momentos, Deus, através das suas leis, porque Deus não age fora das leis. Deus não se materializa e vem salvar, fazer uma cura ou mudar alguma coisa. Deus não se materializa magicamente e vem fazer essas coisas, não. Ele se manifesta através das próprias leis. Leis essas físicas, conhecidas, e leis ainda desconhecidas que chamamos de espirituais. Então, Deus não abandonou. Deus tinha que resolver os problemas de toda a humanidade? Não. Vamos colocar um outro exemplo. Imagine você e seu filho ou filha. E seu filho ou filha tem um trabalho escolar ou qualquer tipo de trabalho. É justo que você faça por eles? É justo que você tire a responsabilidade deles? Não, não é justo. Se você tirar a responsabilidade deles, se você fizer por eles, você vai estar transformando-os em seres fracos, em seres que não vão buscar se superar, né? Não vão ter inteligência porque não vão saber resolver um problema, em seres mimados, egocêntricos. Ou seja, existe uma gama de coisas prejudiciais quando você faz pelo outro. Porém, isso não quer dizer que você abandonou seu filho. Você pode ajudar, você pode, como no exemplo da bola, continuar a dar um empurrãozinho, mas não fazer por eles. Entendem? Então, por raciocínio, por questão de fatos, acredito eu, né, que Deus intervém nas suas criações esporadicamente, de vez em quando, sem ir contra as próprias leis. Então aí vemos situações onde a medicina não sabe como uma pessoa se curou. Se curou milagrosamente, porém, sem que seja fora das leis. Vamos dizer que Deus, ou a espiritualidade, acelerou o processo de cura e o médico não sabe como. Não deixou de ser tratado, mas ao mesmo tempo curou-se rapidamente, enquanto o outro não. Enquanto outra pessoa que estava na cama do lado não foi curada. Ah, mas não foi curada porque não teve fé religiosa, tá? Não é fé. A palavra fé, o significado é outro. Não tem a ver, não tem atrelação, né? Não é atrelada à religião somente, não. Ah, não foi curada porque não teve fé segundo a minha religião. Não foi curada porque não buscou Deus segundo a minha religião. Isso são palavras de homens que usam para justificar, para condenar. Não deve nem ser ouvido. Vamos dizer que Deus nos enxergue. Deus é energia, como eu disse no início, né? Nós, o nosso espírito, também é uma energia. Aí eu entro com a questão religiosa, com o que foi dito na Bíblia. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Ou seja, o espírito do homem é a imagem e semelhança, não é igual, semelhante a Deus. Ou seja,
o espírito também não tem forma, é uma energia. E Deus nos enxerga, vamos dizer, não com o corpo temporal, mas como essa energia que caminha durante a eternidade. Como disse Jesus, aí eu uso a religião de novo, como disse Jesus, o espírito é como um vento, ele sopra onde quer. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Então, o que Jesus quis dizer, numa linguagem simples para o povo daquela época? O espírito não tem forma, é como um vento. E ele continua caminhando. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele está em processo contínuo de caminhada. Tá? Percebam que eu não estou usando somente a religião, estou usando lógicas também, estou usando as questões dos fatos que acontecem na vida no dia a dia também, pois todo mundo já teve ou já viu experiências de curas milagrosas, de salvamentos em desastres diversos, milagrosos, né? De questões onde a ciência não consegue entender. Todos, se formos humildes, buscarmos, vamos ver que na humanidade, na trajetória da humanidade, existem esses fatos. Por isso, eu digo, por fato, Deus intervém esporadicamente. No Antigo Testamento, né, e aí eu uso a religião, na época passada da humanidade, as pessoas tinham um entendimento mais primário sobre essa questão de Deus. Como eu disse hoje, 2023, acredito que já chegou a hora de amadurecermos e entendermos de uma forma melhor. Mas naquela época as pessoas tinham um entendimento ainda primário e acreditavam que tudo era Deus. Se um raio caísse na plantação, era Deus com raiva. Se a chuva destruísse uma plantação, uma casa, era Deus com raiva. Deus descia aos profetas e falava assim: eu sou o Senhor Deus. Aí Deus mandava dizimar uma cidade. Deus matou criancinhas que caçoaram de um profeta. Ou seja, Deus desceu toda hora, diretamente. Né? Se analisarmos bem, vamos perceber que muitas pessoas, principalmente no passado, imputam, ou seja, colocam na conta de outro aquilo que elas fazem. Ou aquilo que elas querem. Entende o que eu quero dizer? Então, muitas coisas do passado foram coisas que os homens mesmos fizeram, somente jogaram na conta de Deus. É tipo eu ter um chefe e ter um subordinado ou alguém no mesmo cargo que eu. E eu chego assim para o meu subordinado, eu quero alguma coisa dele, e falo assim, ó, faz isso porque o chefe mandou. Só que o chefe não mandou coisa nenhuma. Isso acontece de montão. Muitas pessoas jogam na conta de outro uma vontade dela ou uma atitude dela. Então eu faço uma coisa errada ou que dá errado e tiro da minha conta e falo assim, não, foi o chefe que mandou. E o chefe não está sabendo de nada ou não está nem aí. Então isso aconteceu no passado muitas vezes. Deus descer direto e fazer e acontecer e tal. A questão é, se Deus desceu direto e fez,
Por que Deus não faz hoje? Ora, Deus, como diz Jesus, não dá seu sol a bons e maus, justos e injustos. Sol e chuva significam vida, porque não existe vida na Terra sem sol e sem água. Tá? Então são elementos de vida. Jesus quis dizer o seguinte: Deus dá a vida, dá a oportunidade de vida para todos, bons e maus. Deus dá oportunidade para todos. Deus provê a todos. Porque, independente se você é bom ou se é mal, vai ter uma fruta para você comer, vai ter leguminosas, uma terra para você arar, meios de você se sustentar. Deus não está tirando de quem é mal e dando para quem é bom, nesse sentido. Deus está dando oportunidade para todas as pessoas. Então a pergunta é, se Deus interveio naquele tempo para condenar, para mandar dizimar, para matar criancinhas que caçoaram de um profeta, para isso, para aquilo, para várias coisas, por que Deus não intervém para fazer o bem? Para tirar alguém da fome, diretamente se materializa para curar alguém, para salvar, para fazer acontecer. Por quê? Então, percebemos por raciocínio e por fatos, não por crença religiosa. Percebemos que Deus, como no exemplo da bola, ele dá o primeiro impulso e deixa que a bola siga a sua trajetória. De vez em quando, ele intervém sim, porém, não indo contra as leis da própria natureza. Então, quando você ama, e aí eu uso a religião de novo, diz que Deus é amor, né? Deus é o amor. Então, Deus é esse, e amor é ação, tá? Amor não é ficar parado, o coração batendo, sentimentalismo, não. Amor é ação. E Jesus nos mostra que devemos amar até o inimigo. Então, pela lógica, quando você ama, quando você faz, você está com Deus e está em Deus. Ou seja, Deus se manifestou ao mundo através de você. É um conjunto. Entende? Deus não vai descer de lá e se materializar como muitos querem. Se acontecer no futuro, aí eu mudo de opinião. Né? Aí eu vou ver e vou mudar de opinião. Mas por enquanto, por questão de lógica, de fatos, por questão de raciocínio, Deus não se materializa. Senão estava acontecendo corriqueiramente. Porque tem muitas pessoas realmente inocentes sofrendo. Porém, como falamos no início, Deus nos vê como, acredito eu, Deus nos vê como espíritos encaminhados, não com um corpo temporário. Então, quando uma pessoa sofre, né, uma criança falece por diversos motivos, quando acontecem diversos problemas, Deus não está observando o corpo temporal. Deus não está observando isso. Ele pode intervir em algum momento sem quebrar as suas leis? Pode. E acontece, como vemos por fato. Porém, em alguns momentos, com algumas pessoas, não acontece. Isso nos leva a raciocinar o seguinte, e aí eu chamo religião de novo. Jesus ensinou que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Cada um segundo as suas obras. Né?
Na oração do Pai Nosso, nós vemos lá, perdoai as nossas dívidas, assim como eu perdoo dos meus devedores. Ou seja, eu tenho que perdoar para ganhar o perdão. Estão entendendo? Jesus, quando fala assim, quando vai ser defendido pelo apóstolo, que o apóstolo puxa a espada, ele fala assim, guarda a sua espada. Você não sabe que quem mata pela espada morre pela espada? Ou seja, tudo que eu fizer vai bater e vai voltar. Porém, existe um tempo entre esse bater e voltar. Entre o plantar e o colher. Ora, se eu plantar, aqui na minha casa tem uma goiabeira. Se eu plantar uma goiaba hoje, não é amanhã que ela vai crescer e dar frutos. Ela vai demorar até o processo todo, até crescer e dar frutos. Assim é nós como espíritos. Eu não disse lá no início que o espírito está numa caminhada? Uma trajetória de movimento? Então, em algum momento, esse mesmo espírito plantou o mal. Esse mal demorou um tempo até crescer e dar frutos e voltar para ele mesmo. Pode acontecer de voltar dentro da mesma vida, como pode acontecer de voltar dentro de um outro período de vida. E aí nós vemos crianças que já nascem com problemas. Ou crianças que sofrem, acontecem vários problemas desde pequeno. Ou outras pessoas, né, que não são curadas. Por quê? Porque tinham que passar por aquilo, não o corpo temporal. Tá? Não é o corpo temporal. O corpo passa. Essa personalidade passa. O problema de nós, seres humanos, ainda, é que nós nos apegamos psicologicamente e emocionalmente, né, à nossa própria imagem, ao nosso ego, ao nosso eu. Nós ainda não conseguimos, muitos de nós, e aí me coloco dentro disso, porque é difícil mesmo, concordo, nós não conseguimos nos desprender de coisas altamente materializadas, da personalidade. Você não é a personalidade atual. Essa personalidade é passageira, ela vai para debaixo da terra, vai passar. As suas coisas vão passar para outras mãos. O seu cônjuge, o seu filho, a sua filha pode ser criado por outras pessoas. Você não tem posse de nada. Você está com a posse momentânea. Só que essa posse não é perene. Não é para sempre, não é sua. É passageira. Isso que eu estou falando é difícil das pessoas aceitarem, entenderem. E as pessoas se apegam. Não é porque é passageira que eu não deva defender, tá? Não é por causa disso. Mas devo defender sem apego, sem sentimento de posse. Então o ser humano tem muita posse. Posse da própria personalidade, né? Aí entra no estudo psicológico emocional várias questões que estão envolvidas com esse ego. Vaidade, orgulho, egoísmo, medo, angústia, ansiedade, tudo conjugado, tudo junto ali, né? Dentro do ego, dentro desse sentimento de posse, dentro dessa questão de defender o que é temporal. Então, estamos presos a isso.
ainda e queremos ver aquele corpo, aquela personalidade, aquele ser temporal escapar de problema. E queremos, por isso, infantilmente, muitas vezes, queremos que Deus se materialize, que um espírito, um anjo se materialize e resolva o problema que é nosso, o problema que é do espírito, não é do corpo temporal. Por quê? Porque Deus já criou. Deus deu o primeiro impulso. A criação tem a sua trajetória sozinha. Mas por que Deus curou ou resolveu o problema de quem estava em uma maca e quem estava do lado não resolveu? Porque quem estava na maca que foi resolvido, chegou o tempo final dela. Ela já passou por tudo que tinha que passar. Estava na hora de ser resolvido. Agora, o que estava na outra maca que não foi resolvido, não chegou o tempo. Ela ainda tem coisas para aprender, para crescer, espiritualmente falando. Não corporalmente. Eu não aceito porque Deus não existe, porque Deus tinha que se encaixar no meu molde. Porque se existisse, ele ia se materializar. Porque se existisse, ele ia resolver os problemas do mundo. Vamos raciocinar, gente. Vamos ver por fatos. Não vamos bater pezinho. Essa revolta é infantil. É típico do filho que... Pô, pai, você tinha que fazer o trabalho para mim. Você tinha que me ajudar. Na verdade, o filho quer que o pai faça por ele. Quer que o pai passe a mão na cabeça dele e deixe para lá. Não, filho, tudo bem. Ah, você quebrou aquele jarro caríssimo que eu comprei para tua mãe? Passa a mão na tua cabeça. Ah, tá bom, deixa para lá. O filho quer isso. O filho quer fugir do problema. Quando, na verdade, eu, como pai, eu tenho que criar um meio de educar aquele filho. Lembrando, novamente, que todos somos espíritos. Esse corpo é algo temporal. Entende? Quando você faz pelo outro, também é Deus, também, não descarta você, tá? Também é Deus agindo. Por isso que Deus é amor, né? E dentro do amor, nós estamos em Deus. Então, o que Deus quer? No fundo, o que Deus quer? Deus quer que o ser humano, o ser espiritual, amadureça. Deus quer que nós, seres espirituais, em movimento, em constante movimento, em evolução, em crescimento, Deus quer que nós nos aproximemos dele em amor. Entende? E para isso, Deus quer que nós fiquemos mais maduros, resolvamos os nossos problemas, os nossos empecilhos. Com isso, nós vamos ficando mais inteligentes, emocionalmente mais fortes e por aí vai. Porque quando você resolve um problema, você tem que usar a sua criatividade, a sua inteligência para resolver aquele problema. Emocionalmente, você fica mais forte. Você fica com mais coragem, com mais dono de si, né? E por aí vai. Então Deus, através do amor, mostra para nós que nós vamos ficar mais fortes. Por quê? Amor, como Jesus ensinou, amar até o inimigo. Quando você ama o inimigo, você tem que passar por todas as barreiras desse corpo temporal,
dessa carne, dessa materialidade. Você tem para amar o inimigo, né, o diferente, aquele que já me fez ou vai me fazer sofrer. Eu tenho que enfrentar o orgulho, passar por cima desse orgulho, a vaidade, do egoísmo, do medo dele me fazer sofrer de novo, da dor se ele me fizer sofrer de novo, da raiva que eu estiver sentindo, e por aí vai. Tem que tolerar, tem que perdoar, ou seja, tem que passar por diversas questões íntimas, internas, para poder amar, para poder fazer o bem àquele ser, àquela pessoa, inimiga ou desconhecida. Tem que passar por cima de mim mesmo muitas vezes para poder praticar esse amor. E quando eu faço isso, eu estou com Deus. Entende? E aí eu me torno mais inteligente porque eu raciocinei para resolver esse problema de ajudar o inimigo, de passar por cima das coisas. Eu me torno mais forte psicologicamente e emocionalmente. Eu tenho que me tornar desprendido da minha questão temporal muitas vezes, porque eu tenho que passar por cima de mim, então eu tenho que esquecer de mim muitas vezes para fazer isso. Eu tenho que abrir mão da personalidade, abrir mão do que eu tenho, dos bens muitas vezes. Então são vários processos para esse amor, para praticar esse amor da forma mais pura que conhecemos na Terra. Então, o que Deus quer? Deus quer seres autossuficientes, fortes, junto dele. E quando você se torna forte, você não cai. Quando você chega num patamar, porque o ser humano, vamos raciocinar, desculpem o vídeo longo, tá? Mas o ser humano, ele é altamente programável, né? O ser espiritual é altamente programável, não só o ser humano. O que significa isso? Por exemplo, um exemplo básico, tá? Você resolveu fazer uma reeducação alimentar. Você comia besteira e agora, por questão de doença ou porque bateu na tua cabeça mesmo, você resolveu fazer essa reeducação alimentar. E aí você começa a comer coisas mais saudáveis, a comer coisas que muitas vezes você nem gosta. Porém, com o tempo, por fato, tá? Porque pode buscar aí várias pessoas que fazem reeducação alimentar e vão ver que é dentro disso que eu estou falando, sim. Então, com o tempo, você lutando, você buscando, você começa a gostar de coisas que você não gostava. Você começa a equilibrar a sua vida dentro daquele padrão. E aí chega um momento mais maduro que você não cai, não volta a comer besteira. Porque você já está totalmente padronizado, programado. Você se autoprogramou. Então o espírito é a mesma coisa. Quando você ama, quando você chega no patamar de amar perfeitamente, você se programa, você não cai mais. Você se autoprograma. Por isso que essa história, né, vamos lá, de anjo caído, não, porque o anjo bateu de frente com Deus e veio parar aqui na terra, caiu. Um ser que chega no patamar de um anjo não cai. Porque ele já se autoprogramou. Ele já passou por tudo aquilo ali e já sabe que aquilo ali não é bom para ele mesmo. Então ele não quer voltar para aquilo. Entende? Somos seres caminhando. Como Jesus disse. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, somos seres que estamos numa caminhada. O anjo já passou por toda a caminhada passada.
já sabe que aquilo não vai fazer bem para ele mesmo. Então ele não cai, ele não volta. É a mesma coisa que dizer que o próprio Jesus voltou, caiu e agora faz o mal. Não, veio aqui, fez o bem, mas a qualquer momento ele pode cair e fazer o mal. Não, ele já é um ser que já se autoprogramou, já passou por tudo aquilo, ele tem consciência de tudo o que é negativo e o mal que isso vai fazer para ele mesmo. E ele não quer cair de novo, voltar para esse mal. Assim somos nós. Assim somos nós em espírito. Nos autoprogramamos. Então, gente, Deus quer seres autossuficientes, corajosos, maduros, mais perto dele. Né? Eu espero que todos tenham gostado. Deixe seus likes, deixe seus comentários. Tá? Se tiver alguma coisa a mais a perguntar, perguntem. Deixem dicas de tema para eu debater. Né? Aí, muita paz a todos.